Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sofá da Mano. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. Ela foi minha professora na universidade, depois nos tornamos aí grandes amigas, somos comadres também, e agora estamos aí parceiras de negócios. Estou muito feliz. Mayra, seja bem-vinda Obrigada, no Manu. nosso Eu que fico bate-papo. feliz de estar aqui. Como você disse, a gente já se conhece há tanto tempo e nós temos tantos pontos em comum. E agora vamos tirar, né, essas coincidências do armário para colocar em prática aí, compartilhar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente aprendeu e aprender um pouco mais, né? Porque a gente está Isso. sempre aberto a aprender mais. Verdade, E até coisa porque o boa. mundo É. se transforma de uma forma tão rápida e a gente tem que estar em constante evolução, senão não dá. Senão a gente fica para trás, né, Fica para Mayra? trás. Mayra, se apresenta um pouquinho a tua história, a tua formação, para o pessoal poder te conhecer um pouco mais. Já. Então, eu sou formada em Direito, fiz a minha especialização em Direito do Trabalho, foi matéria que eu, né, ministrei durante 20 anos, depois fiz mestrado, fiz doutorado, mas embora o Direito do Trabalho seja o meu amor, eu acabei me envolvendo muito com o direito digital. Então, eu abri uma empresa de consultoria em proteção de dados e a partir daí a minha vida virou toda digital, né? Os novos desafios do mundo contemporâneo. Então, desde a conta hackeada, suspenderam meu Facebook, que é a ferramenta de trabalho de muitas pessoas, né? Então, a gente tem que ver isso não como uma rede social, mas como um instrumento de trabalho. Ah, a inteligência artificial se apropriou. Então, a gente vai trabalhando só agora nesses meandros Muitas do coisas direito digital. digital e fazendo implementações de LGPD, né? Todas as empresas, desde 2018, precisam. É uma necessidade. Hoje a gente sabe que os dados, eles movem o país, movem a nação, né? Movem o mundo. Então, por conta disso, se precisa ter um projeto de implementação. E algumas pessoas acham que implementar LGPD é alterar uma cláusula do contrato, ou outras pensam que implementar LGPD é só fazer um sistema protetivo do hardware, do software da minha empresa. E não é nada disso, né? Na verdade, é tudo isso mais um pouco. Fazer a implementação de LGPD é um processo longo, onde você tem que fazer análise de vários fatores. Então, analisar os contratos, analisar documentos, analisar parceiros comerciais, analisar o teu software, teu hardware, analisar comportamento, conduta, orientar as pessoas da importância que é manter dados de terceiros, né, de armazenar dados de terceiro, ensinar a fazer o descarte correto. Então, as empresas precisam passar por esse processo. E nessa nova caminhada do direito digital, a gente se depara com pessoas cansadas de velhos modos de trabalho e se desafiando para entrar em novas formatações. Esse processo, ele é um processo muito bonito porque as pessoas acabam descobrindo muitas vezes o seu propósito. E hoje, principalmente pós-pandemia, a internet nos possibilitou isso. Então, hoje eu posso vender o meu curso aqui em Passo Fundo para pessoas que estão lá no Maranhão. Talvez antes eu não conseguiria me deslocar. Transpõe as barreiras geográficas, né, Mayra, que a Exatamente, gente te dá uma fala. liberdade, né? E até isso que a gente quer conversar um pouquinho hoje, né, para vocês também conhecerem essa parte, porque a gente vem falando muito assim, Mayra, aqui, né, de trabalho, de transição, de futuro, de autoestima, de maternidade, do dia a dia, né, e trazer também essa parte mais específica do trabalho para as pessoas saberem o que está acontecendo, né, a evolução. A Mayra tem aí anos, né, de estudo e prática, né, porque além dela sempre estar estudando sobre isso, sobre esses novos horizontes, sobre, né, que caminho o direito do trabalho vai seguir ou não, e como as coisas estão acontecendo, a Mayra sempre atua muito na prática também, né, Mayra, acompanhando empresas, né, prestando consultoria, e para a gente falar para o pessoal sobre isso, sobre como que assim, né, você enxerga isso também. A gente poderia conversar aqui, né, de uma forma bem natural também, porque eu também acompanho, né, um pouco disso,
Como é que vem sendo essa evolução para a gente chegar, por exemplo, nesse mercado digital que ele transpõe a questão do empregado e empregador, né? Porque quando a gente fala de trabalho, ainda muitas pessoas acham que é aquela coisa daquele vínculo, mas a gente quer falar também de trabalho. Eu, por exemplo, quando eu empreendo, é o meu trabalho, né? A gente ampliar também esse conceito, né? E tem muitos preconceitos que precisam ser derrubados também, né? E aí eu tô falando com a melhor pessoa que eu poderia falar, né? Quem não sabe é a doutora Manuela, porque é doutora em Direito, estudou, inclusive, na sua tese de doutorado, teletrabalho e novas formas, né? O que a gente observa? Que as pessoas querem algo diferente. Por muito tempo a CLT, o vínculo de emprego, a subordinação, era o que bastava para as pessoas. Só que as pessoas, principalmente as novas gerações, elas estão buscando algo a mais, elas querem conciliar qualidade de vida com trabalho decente. E aí elas se lançam, se desafiam e se colocam em novas posições. Isso é fantástico, porque você vê que hoje o mundo digital te permite isso. Então, te permite liberdade geográfica de você. Ah, e a Manuela trabalha no mercado digital, então ela quer ficar uns dias em Passo Fundo, ela quer passar uns dias na praia, ela quer fugir do calor, quer fugir do frio, ela quer passear. Ela consegue conciliar o trabalho dela com o bem-estar, né? E a sua vida pessoal. Então, cada vez mais, principalmente os jovens, eles estão tentando sair desse vínculo de subordinação, eles estão tentando agregar uma qualidade de vida que nós não pensávamos, talvez, anteriormente. E olha só, né, Mayra? E o que é essa qualidade de vida, né? O que é esse bem-estar? Né? Se fala até o que é felicidade. O que é felicidade no trabalho? O que é felicidade na tua vida, por exemplo? Né? Então, esses assuntos são bem interessantes porque, ao mesmo tempo que muitas pessoas olham esse digital, talvez, né? Ou não tem perfil, ou então eu não vou conseguir conciliar, né, o meu mundo pessoal do meu mundo na hora de trabalhar, não vou conseguir, né, delimitar a diferença ali, de dividir, agora eu não vou ficar com a família, agora eu vou... Ao mesmo tempo, isso pode ser muito bem-estar para muitas pessoas, né? Essa flexibilidade no trabalho, né? Exatamente. E essa questão do eu não tenho perfil, na verdade, é você se desafiar, né? Também. A gente não tem perfil para várias coisas, mas basta a gente querer. E eu gostei quando tu falou da felicidade, né? Você sabe que quando eu estava terminando a minha tese de doutorado, eu vi uma pesquisa que existe, um grupo de pesquisa há muito tempo que estuda felicidade. O que é felicidade? E aí eu vi que eles chegaram a algumas constatações que para mim são muito interessantes, né? Eles falam que a tua felicidade depende de dois fatores. Metade, 50%, é uma condição hereditária. Mas os outros 50% é você que conquista, você que busca. Eu quero ser feliz. Mas esse querer, ele é um querer proativo, né? Eu não posso querer, mas eu não me envolver para. Então, o fato de você acordar, valorizar as pequenas coisas, se permitir momentos de bem-estar, se permitir, né, essa relação familiar, essa relação com os amigos, tudo isso tu vai construindo o teu castelinho de felicidade de tijolo a tijolo, né? Então, o querer ser feliz, ele é fundamental. E eu acho que esse querer ser feliz com o trabalho desenvolvido tem que ter uma relação muito estreita. Porque você observa hoje com a maioria das pessoas que você fala, elas não estão felizes no trabalho. Elas não estão contentes na sua função. Mas elas também não buscam nada para mudar essa realidade, né? realidade. E aí, quando algumas buscam, se dão bem, elas servem de inspiração e modelo para outras. E muitas se acham nesse propósito, né? Olha só, eu nunca tinha pensado em fazer isso e agora eu comecei e estou me dando tão bem, né? Então eu acho que o começar, ele é fundamental, o se propor a mudar, né? E o querer. Porque, Mayra, nós todos, né, os seres humanos, a gente vem, né, talvez de uma cultura, de crenças, a gente vem
de uma ideia de que a gente tem que ficar na mesma, né? Então, eu me formei em tal área, ou eu estou em tal trabalho, então aqui eu tenho que ficar minha vida inteira. 30 anos, né? até me aposentar. Isso, aí eu trabalho a vida inteira para eu me aposentar né, e viver, enfim, de uma certa forma que a gente sabe, né? Até que vai uma outra discussão, né, previdenciária aí sobre o futuro, né, dessa área que a gente sabe que os problemas que E aí vem vamos passar, vários né? preconceitos também que a gente precisa desmistificar com as pessoas, né? Por exemplo, eu quero ser CLT porque aí eu vou me aposentar. Sim, mas você vai contribuir como autônomo, né? Então tem várias coisas que me parece que às vezes é uma crença porque a crença é aquela ideia que para a pessoa é uma certeza, né? Exatamente. E não é, né? É a ideia que para ela é, mas sobre isso a gente sabe que... crenças limitantes algumas também, né? Eu não vou conseguir, eu não vou poder. Não é para mim. Não é para mim. Eu não tenho essa habilidade, eu não tenho carisma, eu não vou conseguir me organizar. Mas você já tentou? São justificativas, né, Mayra? E aí a gente passa por alguns momentos que são desafiadores. Por exemplo, a pandemia. A pandemia revolucionou a nossa forma de viver e trabalhar. Quantas pessoas nunca tinham feito uma reunião online, né? E hoje isso é muito comum e as pessoas preferem. Eu não vou me deslocar, vamos fazer uma reuniãozinha online, fica mais fácil, fica mais rápido, né? Então, é uma alternativa para muitas pessoas que facilita a sua vida, né? E a gente verifica que isso também foi trazido para dentro do direito do trabalho, né? Essa liberdade geográfica, essa liberdade de tempo, essa ausência de subordinação, ela acabou sendo fatores, requisitos que trouxeram muita felicidade para algumas pessoas. Então, saber aproveitar os benefícios da tecnologia aliado ao teu propósito trouxe aí, né, uma infinidade de casos bem-sucedidos de pessoas que fizeram transições de carreira e estão muito mais felizes hoje. Porque, Mayra, eu vejo também assim, até talvez uma forma de explicar para as pessoas o porquê que acontece isso. Por que eu estou infeliz no trabalho? Por que se fala tanto, né? Às vezes as pessoas falam, agora está moda, né, mudar. Por que isso acontece tanto nos últimos anos do que, né, num passado, né, mais antigo? Por quê? Porque há uma nova geração, né? Se a gente pega ali os millennials a partir de 1980, é uma geração que já está, né, se criou no meio dessa liberdade. É uma nova geração, foi criada por pais, né, que vieram de uma geração também diferente, né? Eu, por exemplo, se eu pegar o exemplo, né, o meu pai era uma geração que era trabalho, casa, trabalho. E eu já vim numa geração em que se você me coloca no escritório fechado o dia inteiro, eu não aguento, eu preciso estar circulando, preciso estar no movimento por aí. E aí, se eu for entender por que eu não estou feliz, não, é porque se justifica também pela sociologia o porquê que você não está feliz naquele lugar, naquele ambiente. Né? E as pessoas aí ficam sofrendo, não buscam, né, o novo, ou um a mais, né, ou mudar a rota, ou fazer um ajuste, né, porque ela acredita que aquilo ali ela tem que viver uma vida inteira. Exatamente. E se tu pegar os adolescentes, a cabeça deles é diferente ainda da nossa. Se você pegar, por exemplo, eu tenho um filho de 20 e uma filha de 15. Os propósitos deles são diferentes dos meus. Então, você vai pegar uma geração ainda mais conectada, né, com a natureza, conectada com esse processo de liberdade, conectada com outros valores diferentes dos nossos, mais fraternos, mais tolerantes, mais receptivos, menos preconceituosos e não tão resilientes com algumas coisas. Por exemplo, a gente aceitava uma subordinação que talvez eles não aceitem mais. Então, é um novo mundo que está despontando. São novas relações que vão se construindo. Novas pessoas. Novas pessoas. E se você não se conectar com esse novo, você vai ficando, né? Você vai ficando. Então,
talvez a palavra felicidade e coragem se aproximem muito nesse momento. Coragem para enfrentar novos desafios e garantir um processo de felicidade duradoura, né? Mayra, tu vê, olha só, em 2011, né, não sei que tu vai se identificar nos teus estudos, mas eu em 2011 comecei a estudar sobre teletrabalho. E já tinha, aqui no Brasil, estava se começando a estudar, né? E não tinha nem previsão legal, né? Não tinha nem previsão na lei, e na Europa, em outros países, já se tinha livros escritos, já se falava, já se debatia sobre o trabalho pelo celular, por exemplo, ou com o computador, em que eu não estou no local de trabalho físico ali. Aquilo, num primeiro momento, eu não sabia exatamente o que era, mas quando comecei a ler, eu digo, aquilo me deu mas que interessante isso, olha só. Claro, a gente já tinha internet, já tinha, né, redes sociais e tal, mas não tanto quanto hoje, né? E aquilo me deu tanta curiosidade, eu quero estudar isso, porque as pessoas já estão começando a trabalhar dessa forma e nem tinha regulação pelo direito. A gente tinha lá o artigo 8º ou 6º da CLT, não lembro que tinha uma pincelada sobre o assunto, mas nós não abrimos os olhos naquele momento para uma nova possibilidade. E aí, claro, aquilo se continuou, enfim, né, eu fui estudando sobre isso, e em 2020 veio a pandemia, a gente viu o quanto esse mundo digital e esse teletrabalhar favoreceu o mundo, né? Porque ao mesmo tempo que algumas pessoas falam, né, ai não, quanto isso, ai não é meu perfil, quanto isso prejudicou. Mas naquela época ali que a gente vivenciou aquela pandemia, aquilo ali facilitou muito. Né? Até as pessoas falam até a questão dos estudos, mas era uma matação, alguns falavam, mas era ainda melhor que, né, se tivesse uma prestação de serviços de ensino do que a gente não poder se reunir fisicamente para tanto, né? Até o trabalho, se manteve muitos trabalhos em razão disso, né, Mayra? Foi o que salvou, né? Foi o que salvou na pandemia, foi a possibilidade da gente usar a tecnologia a nosso favor. E você observa, assim, por exemplo, nesse momento que o Rio Grande do Sul está nesse processo de calamidade, né? Novamente, muitas pessoas voltaram para o home office, para o teletrabalho, porque seus ambientes físicos não dão condições de trabalho mais. Aí você vai dizer o seguinte, sim, mas é um momento temporário, sim, com certeza, mas é o que possibilitou a continuidade do trabalho. E me parece, Manu, que nesses estudos, né, que a gente tem observado da sociologia do trabalho, a gente já está falando em semana de 4 dias, a gente está falando sobre a possibilidade de o empregado ter maior flexibilidade. Então, a gente já está caminhando para uma regulação, como se teve, né, do teletrabalho, para que a gente tenha uma maior flexibilidade, porque a sociedade está se modificando, né? E está se encaminhando para isso, e cada vez mais, Mayra, eu vejo, a minha opinião, e acredito que a tua é a mesma, eu até por ter estudado e por ter acompanhado essa evolução, cada vez mais isso vai se fazer necessário e as pessoas vão querer isso. Porque a pessoa que começa a teletrabalhar, ela começa, mesmo que ela não tenha um perfil no primeiro momento, ela começa a gostar dessa liberdade, dessa flexibilidade. Opa, eu posso ficar com a minha família, que nem mães também. Podem criar os seus filhos em casa e também, né, trabalhar ali de casa, né? Então, esses benefícios que isso veio, ele veio muito mais para benefícios do que para... Exatamente. Elas estão trabalhando, supervisionando os filhos, né? Então, são novos tempos, são novos tempos. E isso é tão atual, né? Falar ainda que são novos tempos, e cada vez mais a gente confirma isso, né? São novos tempos, e eu diria até mais. A gente que tem esse amor pelo direito do trabalho estudou a primeira revolução, a segunda revolução, a terceira revolução, agora a gente está falando em quarta revolução. Eu estou para te dizer que nós estamos entrando numa quinta revolução. A gente já está com o pé numa quinta revolução. A quarta revolução, que se caracteriza, então, né, por essa evolução dos dados, pela inteligência artificial, ela já está cedendo espaço para uma quinta revolução, que a gente vai trabalhar todos esses processos, mas levando em consideração o homem. Então, uma relação mais humanística,
uma relação que vai propiciar maior qualidade e bem-estar nas relações de trabalho, está se encaminhando para isso. Essa visão, né, E até mais mais humana, de humana. acolhimento, de pertencimento, né, de reconhecimento. E a gente vê que todo mundo sai ganhando. Isso eu me lembro que eu via muito nas empresas. Eu dizia, gente, se a gente não olhar para isso, né, que num primeiro momento para o empregador era, não, é um absurdo, todo mundo vai perder. Né? Por quê? Porque o trabalhador com bem-estar, feliz no trabalho, animado, motivado, vamos dizer assim, ele vai trabalhar mais. Ele produz. Né? Ele produz mais. Ele vai ter, né, maior a sua produtividade, maior lucro para as empresas. Né? E além disso, o contexto todo da relação, uma relação saudável, né, Mayra? Exatamente. E se a gente tem hoje mecanismos tecnológicos que nos facilitam a vida, e vamos falar da inteligência artificial. A inteligência artificial facilita muito a nossa vida, né? Se antes a gente teve a automatização que facilitou ali o repetitivo do trabalho braçal, a inteligência artificial ela está facilitando o repetitivo do intelecto. Então a gente vai ter mais tempo ocioso para uma qualidade de vida melhor. Então, eu sempre digo o seguinte, se a gente usar a tecnologia ao nosso favor, todos nós sairemos ganhando. Quem é o pai, quem é a mãe que não quer passar mais tempo com os seus filhos? Quem é o pai, quem é a mãe que não quer passar mais tempo em casa descansando, se for o caso? E aí eu volto lá para o Domênico De Masi, que falava no ócio criativo, né? Então, meu Deus, um livro antiguíssimo, mas que retrata tanto a realidade nossa hoje, né? Verdade. Nós precisamos descansar. Nós precisamos viajar, a gente precisa se reconstruir para se tornar mais produtivo. Eu estava... Me lembrei agora até do Pierre Levy também. Sim! O Pierre Levy já falava também, agora não lembro o ano, mas ele já falava que o mundo ele é fluido, né? O mundo ele é flexível, ele não é estático. Né? Estático. Então... E como é bom a gente isso, né? poder, né, ter esse tempo de se reconstruir para que a gente volte cada vez mais forte, para que a gente volte cada vez mais robusto e para que a gente se reafirme em nossos propósitos também, para que a gente possa se identificar naquilo que a gente realmente gosta de fazer e faz com amor, porque aí o trabalho vai ser bem feito. Vai ser bem feito e Mayra, e assim a pessoa com a felicidade, né, com essa leveza. Mas eu queria falar um pouquinho agora sobre a questão da gente trocar horas por dinheiro, por exemplo, né? E falando um pouquinho sobre a produtividade no trabalho, porque não adianta eu ficar lá, né, vendendo o meu tempo, por exemplo, né? 8 horas, 10 horas por dia, muitas vezes eu não tive produtividade em algumas horas. Sim. Né? Talvez eu produzi lá, sei lá, eu fiquei lá na empresa à disposição, e aí esse conceito do estar à disposição para mim já está atrasado, gente, mas está na nossa legislação, estar à disposição, porque não era melhor, então eu ter lá 4, 6 horas de trabalho, mas eu produzi na empresa aquele tempo, e aí depois eu ter mais tempo com a família, eu consegui organizar mercado, eu consegui organizar, né, as coisas para, enfim, para os meus, né, para as famílias, né, para os seus, né, de casa, eu ter mais tempo para isso. Não era melhor, né? Só que você só vai produzir se você estiver bem. Se você tiver bem-estar, você vai estar produzindo muito. Se você estiver num ambiente inadequado ou com uma condição física e mental inadequada, você não produz. Tu vê, né? Mayra, eu quando morei nos Estados Unidos, o que me chamava a atenção, né? Porque lá eles não têm o estar à disposição, exatamente. Eles trabalham pela hora deles, trabalhou, pagou e foi embora. A felicidade, me chamava a atenção a alegria de muitos trabalhadores nos estabelecimentos. Te recebiam, bom dia, boa tarde, como você está? Quando eu fiquei 6 meses vivendo isso, né? Quando eu voltei para o Brasil, gente, isso não pode estar acontecendo, as pessoas tristes, o semblante assim, não tinha condições. Derrotado no dia a dia, Mayra. Aquilo me chamou muita atenção, eu disse, gente, isso eu tenho que escrever sobre isso, eu tenho que falar, porque não pode ser, isso não pode acontecer, a pessoa tem que estar ali disposta para ela se sentir bem, para ela estar bem e
né, para o tomador de serviços ter um resultado ali e o ambiente de trabalho ser saudável, né? Exatamente. E isso é contagioso. Por que eu digo que é contagioso? Quando você está num ambiente que exala bem-estar, você se contamina. É a história da laranja podre no cesto, né? Um ambiente ruim, ele contamina todos que lá estão. Agora que eu retornei da Índia, né? As pessoas lá são muito felizes. E a felicidade delas, eu confesso que no primeiro momento me assustava, né? Por que elas estão tão felizes? Né? Sim, qual que é o segredo aí deles? Por que elas estão assim tão felizes? E realmente era uma felicidade nata, era inerente às pessoas. Elas são coloridas, elas são alegres, elas são felizes, os ambientes são ambientes leves que você entra lá, em qualquer estabelecimento você se sente bem, porque a vibração é muito alta. Olha só. Que contamina, né? Que contamina. Vibração de um contamina com o outro e eles buscam isso, né, Mayra? Eu acho que também a gente tinha que ter, assim, o que a gente busca todos os dias? O que a gente busca para a nossa vida, né? Eu acho que buscar o bem-estar, né, todos os dias. Então, por exemplo, acordei de manhã, já tô irritada, tá chovendo, não sei o quê, já me estressei com o marido, com o filho. Não, peraí, eu tenho que buscar o meu bem-estar. Não, peraí, opa, volta para trás, respira fundo, agradece o dia, né? Tenho saúde, tenho condições de trabalhar, de fazer acontecer. Eu acho que isso deveria ser... Aí a gente volta para aquela pesquisa científica, né? O querer ser feliz. Porque não é... Eu não posso esperar as coisas, eu tenho que buscar as coisas. E o estar feliz, ele também é uma questão de querer estar feliz. Olha aí um tema, talvez um tema, né, para uma pauta, né, tenha o bem-estar como uma meta. Exato. Né? As pessoas vão, o que vão falar? O que é o tal do bem-estar? Né? Olha como o bem-estar, ele é amplo, né? Ele não é só sobre uma atividade física, uma alimentação adequada, né? Enfim, olha o quanto ele é amplo, né? E cientificamente comprovado, né? Sim. A gente não tá não são vozes da nossa cabeça, são dados científicos, né? Eu tenho como conseguir ser feliz, né? Então, não é... Há esperança, gente, ó, tem como ser feliz. Tem como ser feliz, tem como querer ser feliz, mas é claro que esse querer, ele também não pode ser uma espera, ele tem que ser uma atitude, né? Eu querer ser feliz. Eu sempre digo assim, querer emagrecer, né? Todo mundo quer, mas o que você faz para? Você faz academia? Não. Você faz dieta? Também não. Não, mas eu quero. Esse teu querer, ele não surte efeitos. Interessante essa análise, né? Não adianta eu ir numa nutricionista, eu já fui em vários, mas eu tenho que querer fazer a dieta, né? Então, o querer esperar, ele não te surte efeitos. Mas se eu colocar na minha cabeça e no meu projeto de vida que eu quero ser feliz, aí, tomadas as atitudes devidas, eu vou colher isso, com certeza. Mas são atos que também dependem de coragem. Verdade. Mayra, nós ficaríamos aqui falando muito mais, né? Horas, porque ficamos empolgados, queremos trazer. Mas novidades virão, gente, aí, né? Nos próximos dias, meses, nós vamos divulgar para vocês. Mayra, muito obrigada. Adorei o nosso bate-papo. Quero que tu voltes mais vezes. E nós vamos fazer mais vezes também, né? Com esse certeza. movimento aí. Com certeza. Eu agradeço muito. Por um fato da vida, fui tua professora, mas eu que aprendo contigo todos os dias. A tua visão de mundo, de bem-estar, a tua coragem, a tua concepção de vida, com certeza ela traz para todas que te acompanham um novo propósito. Então, que a gente possa desenvolver aí muitas atividades. Um novo propósito e trazer, né, para todo mundo esse novo propósito. E virar. Obrigada, Manu. Obrigada, eu. Obrigada, pessoal. Um beijo para todo mundo e até o nosso próximo episódio.